Olá, eu sou Roberto Locatelli e esse é o canal de Tudo no Baú. Hoje nós vamos falar sobre paradigmas, como não perder o bonde da história, como você viu no título do vídeo. Paradigma é um preconceito, mas eu não estou falando de racismo, homofobia, nada disso. É um preconceito no sentido de que é uma ideia preconcebida que impede as pessoas de enxergarem a realidade. Eu vou dar exemplos, porque teoria é muito complicado. Os exemplos vão ajudar você a entender. O primeiro exemplo que eu vou dar é o da IBM, a gigante dos computadores, ou melhor, a ex-gigante dos computadores. Porque na década de 60 e 70, ela era chamada Blue Giant, a gigante azul. Ela estava em primeiríssimo lugar no mercado de computadores, muito forte, tanto assim que o segundo lugar era da empresa... não lembro. Ninguém lembra. Todo mundo lembra da IBM. 15 ou 20 anos depois, ela quase faliu, passou a ser uma sombra do que foi no passado. Essa história não se acha na internet, eu não achei pelo menos, né? E por que aconteceu isso? A primeiríssima quase faliu. Como assim? Acontece que a IBM fabricava computadores muito grandes, os mainframes. Eu cheguei a trabalhar com um que era tão grande que o pessoal teve que quebrar o piso de um andar, porque o computador começava no terceiro andar e ia até o quarto, de tão alto que ele era. Depois ficaram um pouco menores, o tamanho de geladeiras, mas eram muito grandes. Aí, um pessoal meio maluco teve uma ideia absurda. Eles pensaram em fazer computadores pequenos que coubessem em cima de uma mesa. E os executivos da IBM riram muito daquilo e falaram assim: mas esses hippies têm cada ideia. Quem é que vai querer comprar um computador pequeno se pode comprar um bem grande da IBM? O resto você já sabe, né? Os computadores pessoais, os PCs, se alastraram, todo mundo adorou aquela ideia e os executivos da IBM firmes ali nos mainframes, achando que aquilo era uma moda passageira. Pois é, mas quem passou foi a IBM. Hoje ela é apenas mais uma empresa de computadores. Hoje ela diversificou, foi para outros ramos, porque fabricar computadores ela não consegue mais. Ela perdeu o bonde da história porque ficou num paradigma velho. Um outro exemplo empresarial é o da relojoaria suíça. Na mesma época em que a IBM dominava o mercado de computadores, a Suíça dominava o mercado de relógios no mundo. 90% do faturamento de relógios no mundo inteiro ia para a Suíça. 15 ou 20 anos depois, de 90%, eles caíram para 10%. Muitas empresas faliram, milhares de demissões. A Suíça é um país pequeno, né? Milhares de demissões na Suíça é um desastre, né? Como é que isso aconteceu? Dois inventores criaram um relógio muito estranho. Aquilo não podia dar certo. Era um relógio que não tinha engrenagens, porque os relógios suíços eram relógios mecânicos, com engrenagem, mola mestra, rubi. E esses dois inventores criaram um relógio que não tinha engrenagens, não tinha mola mestra, não tinha rubi. E pior de tudo, não fazia tic-tac. Você já sabe, são os relógios digitais. E os magnatas relojoeiros suíços fizeram como os executivos da IBM. Riram muito e falaram: isso não é relógio, isso é um brinquedo, isso nunca vai dar certo.
e nem se preocuparam em registrar a patente daquilo. Pelo seguinte, os dois inventores, eles eram suíços, mas não registraram a patente, e aí a patente foi parar na mão de indústrias japonesas, umas indústrias de fundo de quintal, por exemplo, uma tal de Seiko, e o resto você já sabe. Não existem mais relógios com engrenagem, mola mestra. Os relógios agora são todos digitais, a não ser algum relógio histórico, relógio de torre de igreja, relógio da Torre de Londres, mas fora isso, acabou. Como é que os magnatas da relojoaria suíça não perceberam o potencial daquela invenção que os dois inventores suíços tinham feito? Como é que não perceberam? É porque na cabeça deles, o paradigma para relógios tem que ter engrenagem, tem que ter mola mestra, tem que ter rubi e tem que fazer tic-tac. Então perderam o bonde da história. Agora você mais ou menos já entendeu, né, o que é paradigma. É uma ideia que vai ficando para trás e o dono da ideia, as pessoas que acalentam aquela ideia, resistem a mudar de ideia. Só que a realidade vai se impondo. Muito do que eu estou dizendo aqui é de um vídeo antigo, de uns 30 anos, 20, 30 anos, chamado A Questão dos Paradigmas, da Siamar, Siamar com S. Não sei se ainda existe esse vídeo, porque era um VHS, depois virou CD, acho que agora nem sei se existe. Mas o fato é que você precisa ficar atento, né? Você como pessoa e você empresário, você profissional liberal, todo mundo precisa ficar atento para as mudanças de paradigmas, porque tem uma regra no paradigma que é o seguinte: quando um paradigma muda, todo mundo volta ao zero, a corrida começa de novo. Não adianta você dizer que você é muito bom fabricando relógios que tem engrenagem, mola mestra, porque acabou, agora o paradigma é outro, então você precisa correr atrás. Existe uma deusa grega, é a deusa da oportunidade. Ela é assim, ela é muito linda, porque a oportunidade é maravilhosa sempre, né? Ela tem asas dos pés, porque a oportunidade quando passa, passa voando. E ela tem cabelo só aqui na frente, ela tem uma trança aqui na frente do rosto, e atrás ela raspada, cabeça raspada e pele lisa. E isso simboliza o seguinte: depois que a oportunidade passa, não tem jeito de você tentar pegá-la pelas costas, porque ela não tem por onde pegar. Você tem que pegar quando ela está na sua frente. Até agora eu falei de paradigmas em relação a empresas, mas existem também os paradigmas pessoais. Provavelmente você, eu, todos nós, estamos com paradigmas ultrapassados e não percebemos, e isso está nos tirando oportunidades, está nos fazendo perder dinheiro. Precisamos repensar muitos dos nossos paradigmas em termos profissionais, em termos sociais. Não podemos ficar parados no tempo, porque o tempo acelera, o tempo faz as coisas mudarem. Eu não vou comentar mais sobre paradigmas pessoais aqui, nós vamos fazer isso em vídeos subsequentes. Mas eu queria terminar esse vídeo comentando que muitas vezes não é o caso de empresas perderem o bonde da história. Muitas vezes o poder econômico não deixa o bonde chegar.
É muito provável que já existam formas de fabricar automóveis que não precisem de petróleo, que sejam muito mais econômicos do que os automóveis a álcool, gasolina, caminhões muito mais econômicos do que os caminhões a diesel. Mas o poder econômico muitas vezes fala: não, essa invenção aqui nós não queremos. Nos Estados Unidos há o caso de vários inventores que tiveram suas invenções confiscadas e alguns foram presos. É só você procurar no YouTube que tem. Então o poder econômico, às vezes, ele funciona como um freio para a renovação da tecnologia, a renovação do paradigma tecnológico. É um fato da nossa realidade do século XXI. Por esse vídeo é isso. Inscreva-se no canal, comente, dê um joinha se você gostou do assunto e da abordagem do assunto também, né? Então tá. Até o próximo vídeo.